Bom, galera, então a gente continua o assunto de funções nessa aula. Na aula anterior, a gente abordou os tipos de retorno das funções, né, que pode ser void, int, string, e dependendo do tipo de retorno a gente pode mandar por cout ou não, né? Então, nessa aula, a gente vai abordar os parâmetros que as funções podem receber. Então, vamos iniciar com essa função soma aqui. Veja que a função soma, na verdade, ela já tem valores pré-definidos dentro de si, né, declarado dentro dela, e eu não posso modificar isso aqui, pelo menos não aqui na main. Veja que toda vez que eu chamar essa função soma, então eu posso chamar soma aqui, né, como a gente viu, colocar o endline até. Toda vez que a gente chamar essa função soma, ela vai imprimir o mesmo valor. Vou chamar ela aqui 4 vezes, e ela vai imprimir sempre 13 aqui. Então, a gente poderia definir função print 13, né, ao invés de função soma, já que ela só retorna 13 para a gente. Como é que a gente pode melhorar essa função? Essa função ela pode receber parâmetros entre os parênteses. Na verdade, todas as funções podem receber. Todas as funções que você declarar que recebe parâmetros. Então, como é que a gente faz para dizer para a função, né, para declarar a função como uma função que recebe coisas? É só a gente colocar os parâmetros aqui entre os parênteses. Então, a gente faz assim. Essa função soma ela vai receber 3 inteiros. Então, como é que eu faço para receber os 3? Eu coloco int n1, int n2, int n3. Então, o que eu fiz aqui? Eu defini essa função como uma função que recebe 3 valores. Só que esses valores são do tipo inteiro. Esse primeiro valor é do tipo int, esse também é do tipo int e esse também é do tipo int. Podia ser aqui doble, não é necessário que, não é obrigatório que todos os parâmetros tenham o mesmo tipo. Poderia ser doble aqui, mas para o nosso caso a gente vai deixar int. Então, o que a gente cria aqui, na verdade, são variáveis para receber valores de fora. Então, a gente cria aqui três variáveis. E quem chamar essa função vai ter que passar esses 3 valores. É como se isso aqui fosse necessário para a função realizar os seus trabalhos. Então, agora, o que a gente faz é pegar os 3 valores que a gente recebeu, né, e somar os 3 e retornar. Com isso, a gente não pode mais fazer a chamada da função dessa forma, com os parênteses sem nada dentro, porque é necessário que a gente receba 3 valores. Mas se eu fizer 1, 5, 7 aqui, a gente consegue compilar e executar, inclusive até imprimir, se a gente colocar isso aqui dentro de um cout. Mas veja que eu estou retornando 3 ainda, porque eu coloquei os mesmos valores. Eu posso alterar muito bem aqui os valores, 10, colocar aqui menos 1, e a gente faz uma subtração em meio às somas, né? Menos 1. E a gente recebe outro valor. Recebeu 14 aqui. Se eu colocar 20, o que a gente tem aqui é um resultado de 35. Não é? Então veja que eu posso criar funções que recebem valores. Eu posso alterar essa função print para ela imprimir um valor que eu mandei para ela. Então, por exemplo, ela recebe um int agora. Então ela imprime olá, bom dia. E em seguida, coloquei só o tipo, que a gente tem que colocar a variável onde o valor que a gente recebeu vai ficar armazenado, né? Então a gente vai armazenar aqui em valor. E aqui a gente vai imprimir o valor é. E aqui do lado a gente imprime o valor, assim como a gente aprendeu a fazer nas primeiras aulas. Veja que agora o print não pode ser chamado sem os valores dentro, né? Sem os valores entre os parênteses. E eu posso fazer dessa forma aqui. Como soma, eu posso ver essa estrutura aqui como um valor, né, como o retorno dela. Isso significa que eu posso utilizar esse valor em outra função. Então, eu posso fazer isso aqui, print, soma.
e colocar o ponto e vírgula aqui. Será que isso aqui vai acontecer? O que vai mostrar aqui pra gente, né? Vamos ver. Tá aí. Olá, bom dia, o valor é 35. E como isso funciona? Como a gente pode ver isso aqui como valor, na verdade o que a gente está passando para print não é a função soma, sim o que ela está retornando. Como print precisa receber um valor, né, ela pega o que soma retorna e imprime na tela depois de armazenar em valor. Tá? Mas se você achou isso aqui complicado, então a gente poderia fazer assim, valor, né? Aí colocaria aqui soma, vamos copiar essa aqui. E colocaria o valor aqui. Funcionaria também. Então, o que a gente pode passar para funções? A gente pode passar funções que retornam um valor. Se a gente colocasse uma função que retorna um void, a gente teria o mesmo problema quando a gente usou o cout com o print. A gente pode passar valores, como a gente passou aqui, e a gente pode passar também variáveis. Só que as variáveis, os valores e as funções que a gente coloca dentro dos parâmetros tem que ser do mesmo tipo que a função recebe, tem que receber. Eu não posso receber aqui um string, por exemplo. Se eu colocar aqui em print hello, a gente está passando um parâmetro incorreto para essa função. Ela espera receber um int, mas a gente está passando um string. E isso o compilador vai avisar aqui. Então tem que ter muito cuidado quando a gente está escrevendo e passando os valores para as funções que a gente criou. Uma coisa interessante sobre as funções é que a gente já pode definir valores como default. Então, o que significa dar valores defaults nos parâmetros? Os valores default são isso aqui. Vou definir isso aqui como 0, isso aqui como 0, isso aqui como 0 também. E isso aqui me possibilita a escrita da função sem passar nenhum valor. Eu posso simplesmente escrever soma aqui. Então, o que isso aqui vai retornar? 0. Por quê? O que aconteceu aqui? O compilador ele vê que a gente não está passando nenhum valor. Quando a gente não passa nenhum valor, as variáveis aqui que armazenam os valores a serem recebidos recebem os valores default, que a gente definiu aqui 0. Então, se a gente não passar o valor, nenhum valor, N1 vai receber 0, N2 vai receber 0 também, e N3 vai receber 0. Então, vamos detalhar isso aqui. Antes de somar, a gente vai imprimir aqui na tela as variáveis. Então, a gente pode fazer assim, N2, headline, N3, headline. Então, a gente imprime aqui. Então, vamos ver o que acontece. Veja aqui, N1, vamos melhorar isso aqui. Vamos colocar aqui N1, N2, para a gente saber que a gente está referenciando os valores dessas variáveis. N3. Faltou um operador de seção aqui. Certo? Então, veja que eu não passei nenhum valor ali como parâmetro. N1 ficou com 0, N2 com 0 também, N3 com 0. Mas se eu passar um único valor, será que funciona? Agora, vamos ver. Então, eu vou passar 1. Veja que N1 ficou com 1, N2 com 0 e N3 com 0 também. Isso quer dizer que quando a gente não passar nenhum valor, todas as três variáveis vão receber 0. Se eu passar um valor, esse valor que eu vou enviar vai para a primeira variável, para o primeiro parâmetro. Então, ao invés de N1 receber 0, vai receber 1. Se eu passar dois valores, da mesma forma, tá? Então, N1 vai receber 1, N2 vai receber 2, e N3, como eu não enviei nada, ela vai receber o valor default que eu defini aqui, 0. Então, vamos ver isso aqui. Tá aí. E se eu passar os três, nenhum valor default vai ser utilizado, já que eu passei os três.
né? Legal, né? Inclusive, eu posso passar um valor default só para uma variável. Isso quer dizer que, como eu só tenho essa variável recebendo o valor default, eu sou obrigado a enviar pelo menos dois valores. Se eu enviar só um, vai dar problema. Mas se eu enviar dois, eu posso, porque esse aqui está recebendo o valor default. Então, se eu colocar um aqui, veja que ele não deixa. Se eu colocar dois, aí sim eu já posso imprimir os valores. Então, isso é muito interessante para casos onde, por exemplo, soma ela tem que receber 3 valores, mas se eu quiser somar só 2, então eu poderia só enviar 2 valores, né? Ao invés de ter que enviar um zero aqui para fazer uma gambiarra, eu posso mandar só 2. Mas se eu quiser a soma de 3, aí eu chamo soma, vou colocar aqui valor de novo, valor 2, recebe a soma de 3 valores. Então, quando a gente coloca valores default na função, a gente abre maiores possibilidades, a gente tem uma liberdade maior de utilizar essa função. Quando a gente não coloca nenhum valor default, é obrigatório você enviar os 3 valores, como a gente estava fazendo antes, né? Se a gente passar 4 valores, também vai dar problema, porque a função ela tem que receber somente os 3 valores, né? Aqui deu problema porque a gente viu só 2. E aqui deu problema porque a gente recebeu aqui nessa função mais do que os 3 valores que a gente pediu. Então, não pode passar nem de mais, nem de menos. Com os valores de default, a gente tem uma liberdade maior. Certo? Agora, para finalizar, vamos ver algumas funções da CMF. A gente andou utilizando algumas funções da CMF sem discutir que eram funções, na verdade, que a gente estava utilizando. Tá? Então, a gente inclui aqui CMF. Dentro da CMF, a gente pode olhar o que é que tem. Né? Tem alguns comentários. Aqui está o nome de algumas funções que a gente pode utilizar. Então, a gente utilizou pool. A gente pode utilizar a raiz também, o sqrt. Tem tangente. Tem FABS. Vamos utilizar alguns três. Tá? Então, vamos fechar isso aqui para a gente não mexer em nada. Pode dar problema. Então, para finalizar, vamos utilizar algumas funções. Se a gente quiser uma função que imprime o quadrado de um número, né? Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente chama poll, que é da CMF. E poll, ele recebe o valor a ser elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar 5. Ele recebe 2 parâmetros. Então, é como se a gente tivesse criado uma função poll aqui, que retorna o valor e recebe 2 parâmetros. Então, eu vou levar 5 ao cubo. O resultado que a gente tem é 125. Se eu quisesse fazer isso aqui, se eu copiar aqui, né? Se eu quisesse raiz quadrada de 25. Aí a gente pode utilizar de várias formas, né? A gente pode chamar o pool mesmo, e aí a gente faz 1 dividido por 2. A gente sabe que quando a gente eleva um número fracionário ao quadrado, eleva um número a uma fração, a gente tem a raiz, né? Então, isso aqui a gente retornaria, opa, deu 1 ali, 0,5. A gente tem que colocar aqui o ponto 0, porque senão ele identifica que a divisão de inteiros, né, só resulta em inteiro. Então a gente estava elevando a 0, por isso que deu 1 ali. Mas como a gente colocou o ponto 0 ali, ele entendeu que eu quero elevar 0,5. E está aqui, a raiz de 5. Mas a gente tem uma forma melhor. A gente pode utilizar uma função, a função sqrt. E aí eu coloco aqui 5 e aí me retorna já, opa, 25, né? 25. E aí ele me retorna a raiz de 25, que é 5, raiz quadrada. Outra função que a gente tem é a FABS. FABS
retorna um valor absoluto. Então, se eu tiver aqui menos 10, ele vai me retornar 10. Se eu tiver 10, então o módulo de 10 é o próprio 10, né? Outra função é a CCU. Ela se escreve assim, ó, C. E ela arredonda os valores. Então, se eu tiver aqui 9.9 ou 9.8 mesmo, ele vai me retornar 10. Ela arredonda para o próximo inteiro, né? Então, se eu tiver 8.9, ele vai me retornar 9. Se eu tiver 8.1, então ela arredonda para 9, mesmo que o 8 seja mais próximo, né? Tem essa diferença aqui. Ela arredonda para o próximo valor, o próximo valor inteiro, não o valor que está mais próximo, né? Por exemplo, se eu tiver 7.4, né, a gente arredondaria para 7, não é? Mas ela arredonda sempre para o valor maior do que o valor que a gente tem aqui. Então ela arredondaria para 8. Se a gente ver aqui, tá aqui 8. Então ela tem várias funções, tá? Você pode pesquisar sobre as funções na internet. Aqui eu acho que não tem como a gente ver direito. Tem como ver o nome das funções, mas não tem como saber o que ela faz. Tem algumas funções aqui, o pi também.